Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de uma equação, a equação do mal, algo como uma receita da malignidade. Eu sou o professor Borelli Tormes, médico patologista, e ajudo estudantes e recém-formados da área de saúde a se qualificarem em colpocitologia. Vamos então voltar à equação do mal, a equação da malignidade. Imagine um caldeirão onde uma bruxa está colocando ali vários itens para a sua poção mágica da maldade. Vamos colocar ali então nesse caldeirão HPVs altamente oncogênicos, tipo o 16 e o 18. Vamos colocar um outro ingrediente, um epitélio escamoso com exposição da camada basal. Mais um ingrediente, uma pessoa geneticamente e imunologicamente susceptível a infecções pelo HPV. Agora, vamos aguardar um tempo, é um bom tempo, e o resultado final será carcinoma de células escamosas do colo do útero. Vamos comentar então um pouco mais profundamente sobre cada um desses itens desta equação. HPV. Os HPVs, na verdade, são muitos, em torno de 200 já catalogados e classificados, mas existem mais outros. Alguns deles infectam o ser humano, são espécies específicas, e outros infectam outros animais, cada um de acordo com o seu hospedeiro, são classificados. Dentre os que infectam o ser humano, nós podemos classificá-los em fortemente oncogênicos ou não oncogênicos. Oncogenicidade se refere à capacidade de transformação neoplásica, ou seja, da formação do câncer. Os HPVs principais são os 16 e o 18, dos fortemente oncogênicos. Esses dois correspondem, na sua soma, 70% das infecções relacionadas à transformação cancerosa no corpo humano. Os vírus HPVs são vírus de DNA, contém um DNA circular, com 8.000 pares de bases e 8 genes que se expressam. Esses genes são classificados como E de early em inglês, quer dizer precoce, expressão precoce, ou L de late, tardio em inglês, expressão tardia. Os genes E de expressão precoce são identificados como E1, E2, E4, E5, E6 e E7 e codificam proteínas que recebem o mesmo nome. Os genes de expressão tardia, os genes L, são classificados como L1 e L2. Esses genes de expressão tardia têm a ver com as proteínas estruturais do próprio micro-organismo, do próprio vírus. Vamos falar um pouco sobre a oncogenicidade. Esse mecanismo é bastante complexo, mas por hora vamos entender da seguinte forma. Dentre os genes que regulam a multiplicação celular e funções do DNA, etc., existem duas categorias que nós denominamos genes supressores de tumor e genes proto-oncogenes. Bom, qual é a diferença entre eles? Supressores de tumor são genes cujo produto controla a divisão celular, controla erros na replicação do DNA, controla as vias de apoptose, e os genes denominados proto-oncogenes são genes que, em geral, estão ligados à aceleração da multiplicação celular em condições de homeostasia. Porém, quando eles sofrem alguma mutação que dá ganho de função, eles se tornam, então, oncogenes. Os genes P53 e RB do nosso organismo, das nossas células, são genes supressores de tumor. Vamos comentar sobre o P53, que é o principal deles. Este gene é denominado o guardião do genoma. Qual é a função desse gene no nosso organismo?
Esse gene codifica uma proteína que leva o mesmo nome, P53, e que é uma proteína supressora de tumor. De que maneira isso ocorre? Toda vez que houver um erro na replicação do DNA, a proteína P53 entra em ação, bloqueando o processo da divisão celular. Nesse tempo, enzimas de reparo cortam essa parte do DNA alterado e enzimas que sintetizam, que promovem a síntese de DNA entram em ação, as DNA polimerases, e é refeito de maneira correta. Caso isso aconteça, a proteína P53 se desliga e prossegue o processo da divisão celular, o processo da mitose. Caso o reparo não tenha sido feito, a P53 desencadeia as vias de apoptose e essa célula segue o curso para a morte celular, ou suicídio celular. E assim, os erros, as mutações, as alterações deletérias do DNA não se propagam para as suas células descendentes. A proteína E6 do vírus HPV se liga, se complexa com a proteína P53 e ela se torna inativa. Então podemos imaginar que à medida que as proteínas E6 estejam sendo expressas no citoplasma da célula, vão entrar em ação bloqueando a ação da proteína P53 e as mitoses daquelas células que continham erro no seu DNA vão seguir adiante, vão se multiplicar e vão se somando erros, defeitos de DNA e a célula vai entrar em processo de degeneração do seu comportamento, de todos os tipos. Muitas dessas linhagens acabam se extinguindo porque são inviáveis, mas outras alteram funções importantíssimas da célula, como por exemplo o descontrole da multiplicação celular, e a célula se torna praticamente imortal, ela vai se multiplicando sem parar. Não sofre mais nenhum controle por parte dos mecanismos normais da célula, da homeostase da divisão celular. Vamos ao segundo item desta equação. A exposição de células basais nos epitélios escamosos. Nós estamos tratando aqui mais especificamente de colpocitologia, portanto, estamos tratando do colo do útero. Epitélio escamoso no colo do útero, nós sabemos, reveste a mucosa ectocervical e, de acordo com a repetição das eversões, vão começando a haver também epitélio escamoso metaplásico ao nível do orifício externo ou mesmo para dentro do canal endocervical. Os epitélios escamosos são estratificados, e as células da superfície elas já maturaram, já se diferenciaram e estão praticamente inativas metabolicamente falando. Essas células formam uma importante barreira de proteção contra o vírus. Imagine que o vírus infecte umas células dessas, superficiais. Elas têm receptores, o vírus pode infectá-las. Porém, elas estão prestes a serem descamadas e renovadas. Não há tempo de o vírus completar o seu ciclo. Portanto, os epitélios escamosos, funcionam como importante barreira de proteção. Porém, quando acidentalmente ou naturalmente ocorrer a exposição da camada basal desses epitélios, ao infectar as células, os vírus têm tempo para se multiplicarem, se expressarem e se tornarem bem-sucedidos para colonizar aquele epitélio. Em que circunstâncias nós poderemos ter exposição da camada basal à superfície para que o vírus possa ter acesso a elas? Bom, podemos relacionar as seguintes situações. Nos casos de erosão de epitélio, quando o epitélio sofre uma erosão, acaba expondo a camada basal. E o vírus infectando ali poderá ter sucesso na sua colonização. Quando ocorre metaplasia escamosa, na fase imatura da metaplasia escamosa,
vai acontecer algo semelhante. Células altamente susceptíveis estão expostas ao contato com o vírus e podem ser infectadas e terão então uma bem-sucedida colonização. Em condições naturais, no encontro dos epitélios, na junção escamo-colunar, que ocorre no colo do útero, ocorrem também pontos de exposição da camada basal. É um pouco mais difícil disso acontecer, mas porém é possível. Uma informação importante: dos HPVs altamente oncogênicos que conseguem se instalar e produzir colônias bem-sucedidas no epitélio escamoso, apenas 3% deles conseguem evoluir e promover as transformações cancerosas, ou seja, a oncogenicidade efetiva. Vamos ao terceiro item da equação: pessoas imunologicamente susceptíveis. Nós podemos considerar, para efeito de comparação e compreensão, o sistema imunológico praticamente como as impressões digitais de uma pessoa. Não existe um exatamente igual ao outro. Isso significa que muitas vezes um sistema imunológico pode estar bem preparado para uma determinada defesa do organismo, para uma determinada agressão, e outras vezes estar mal preparados. Por isso nós podemos dizer, existem susceptibilidades. Pessoas, não é exatamente um defeito, mas é uma susceptibilidade. Pessoas que apresentam, então, uma maior fragilidade na defesa contra o HPV, ou contra qualquer outro tipo de agressão, bactérias, vírus, etc. Existe também uma conotação genética nesse processo. Muitas vezes a susceptibilidade é hereditária, porém são muito sutis as alterações e não são catalogadas. A ciência ainda não chegou a catalogar todas essas situações específicas. Vamos ao último item que se soma nesta equação. É o fator tempo. O tempo é extremamente importante, pois as transformações cancerosas não ocorrem de maneira súbita ou rápida. Geralmente elas levam bastante tempo. No caso do câncer do colo do útero, é em torno de 8 a 10 anos de uma infecção por HPV altamente oncogênico deverá ocorrer até que as transformações cheguem ao nível de expressão cancerosa total. Isso nos dá uma oportunidade imensa. É aí que entra a colpocitologia. Nesse período de 8 a 10 anos, as transformações vão ocorrendo na célula, no DNA da célula. Erros vão sendo acumulados e as funções celulares vão sendo alteradas. Vamos imaginar o seguinte, que um desses genes completamente carregados de erros produzam alguma substância que tem a capacidade de lisar a parede de vaso. O que acontece após isso? Qual a consequência disso? Se um vaso puder ser perfurado, a célula cancerosa então pode se instalar na parede dele e crescer para dentro do lúmen do vaso. Neste caso, blocos de células malignas podem se soltar e serem carregadas pela circulação linfática ou sanguínea, no caso de veias, e vão se instalar em outros locais onde elas bloqueiam a passagem, onde elas não conseguem mais seguir. Lá se formam colônias celulares malignas à distância. Nós acabamos de descrever o conceito de metástases. Bom, então nós precisamos de tempo. A expressão cancerosa necessita tempo. Esse tempo, na verdade, nos é dado para tratarmos da questão e interrompermos este processo. Como é que eu posso interromper esse processo? É bastante simples até. Nós detectamos o local onde a colônia de vírus está instalada e as transformações cancerosas estão em andamento
mas ainda sem a sua expressão total, nós excluímos cirurgicamente e curamos 100% dos casos. Isto é bastante simples e é bastante importante. Nós sabemos, por exemplo, que toda vez que você perguntar a um oncologista, médico que trata de câncer, na prevenção, qual é o item mais importante? O diagnóstico vem sempre o seguinte, a conclusão sempre será a seguinte: o diagnóstico precoce. A virada, praticamente, é aquela que eu citei como exemplo há poucos minutos atrás. Quando uma célula cancerosa consegue viajar, se deslocar do seu sítio de origem até a distância e formar uma nova colônia, uma colônia satélite de células cancerosas, aí o tratamento, a abordagem, a resolução do caso se torna extremamente complexa. Porém, quando ele é localizado, ainda não emitiu metástases, a remoção cirúrgica é curativa. Então vejam que oportunidade nós temos para evitar esse processo. Eu vou relatar rapidamente para vocês uma historinha. Certa vez eu fui convidado para participar de uma ação social num bairro de periferia na cidade onde eu morava. E estava lá nas atividades desse processo, e quando alguém me falou o seguinte: doutor, por favor, pode vir até a minha casa? Minha avó está com um problema e ninguém sabe o que é um problema de saúde. Eu fui lá. Era uma casa bem humilde, uma casa bem simples, bem cuidada, limpinha, um jardim na frente. Porém, quando eu entrei na casa, eu senti um certo odor desagradável. Aí fui conduzido até um quarto onde a pessoa estava alojada. Eu vi uma cena que é difícil até de se descrever. Uma pessoa em estado de caquexia, ou seja, aquela perda de massa corporal, muscular extrema, com uma dificuldade de segurar um copo d'água sequer, não tinha forças mais para isso. E ela olhou para mim com um olhar que até hoje me marcou, como se fosse assim: me ajuda. E nesse momento eu senti uma terrível sensação. Nós falhamos com essa senhora. O sistema falhou com ela. Qual foi exatamente a nossa falha? A Organização Mundial de Saúde classifica 2 tipos de câncer de causa conhecida e plenamente evitável. É o carcinoma broncogênico, causado pelos fumo, e o carcinoma de células escamosas do colo do útero, que é causado pelo vírus HPV, e que dá-nos a chance, durante anos, de detectarmos precocemente, antes que ele perfure a membrana basal, invada o tecido conjuntivo e encontre vasos para se propagar à distância. Essas oportunidades todas nós perdemos com ela. É aí que entra a colpocitologia. Se nós fizermos essa colpocitologia todos os anos, vamos detectar precocemente, muitas vezes bastante precocemente, a tempo de você tratar, curar totalmente essa paciente. Está previsto pelas estatísticas que neste ano de 2023, mais de 17 mil novos cânceres de colo do útero ocorreram no Brasil. Poderiam ser evitados perfeitamente, facilmente e a baixo custo. De que maneira? Detecção precoce e interrupção do processo. Voltando à fórmula, ou melhor, à equação do mal. Se todos esses itens comparecerem neste caldeirão, e incluindo o tempo, muito importante, como acabamos de relatar, nós teremos então um câncer do colo do útero invasivo, infiltrante. Qual é a implicação disso? A implicação disso é em relação à qualidade de vida e à própria vida dessa paciente.
A implicação disto é que ele poderia ser perfeitamente evitável e nós falhamos. O que nos falta para não falharmos mais? As políticas públicas e pessoas na linha de frente que estão coletando os materiais e pessoas na segunda linha fazendo a leitura da compositologia e fazendo esse diagnóstico precoce e, portanto, dando todas as chances da resolução 100%. Nós veremos o seguinte: as lesões pré-cancerosas, elas podem ser graduadas e nós chamamos ou classificamos como lesões de baixo grau, lesões de alto grau. Depois, permanecendo esse processo, após o alto grau, em algum momento, as células malignas, já agora com a sua expressão completa, vão romper a membrana basal do epitélio escamoso do colo do útero e vão então proliferar, infiltrando o estroma, o tecido conjuntivo subjacente. Nós sabemos que os epitélios não são vascularizados. Portanto, enquanto a neoplasia estiver confinada ao epitélio, não há possibilidade de metástases, ou seja, de disseminação à distância. Porém, no momento que ela rompe a membrana basal e invade o tecido conjuntivo subjacente, que é ricamente vascularizado, aí começam as chances de a neoplasia perfurar a parede de um vaso linfático ou de uma vênula, proliferar, crescer para dentro do lúmen e ser conduzido pela corrente linfática ou sanguínea à distância. Em algum momento, quando houver um estreitamento de um vaso, ali ela não passa. Esse bloco de células malignas, esse êmbolo de células malignas, não passa, não vai adiante. Ali ele prolifera e forma então uma colônia secundária. E as chances de sobrevida, as chances de tratamento completamente bem sucedido estão agora reduzidas a um mínimo. Esta é a situação. É neste ponto que o colpocitologista se insere. Mais do que a realização de um exame impessoal, frio, células, imagens, mais do que isso, existem pessoas por trás disso. Existem histórias. Existem as chances que a sua atividade, a sua ação pode estar dando a essas pessoas de sobrevida e qualidade de vida. Muito obrigado.